nós, o olhar, né, o nosso olhar sobre o rio, a gente não enxerga ele apenas como uma água correndo, mas sim como uma energia vital. Então, olhar ali o rio, prestar reverência, conversar com aquela energia que, no nosso caso, Dandalunda ou Oxum. Então, esse conversar, muitas das vezes a gente acha que é bobagem. Da mesma forma que você vai a uma igreja católica e você se depara com uma imagem católica e você conversa, né? Então, nós fazemos a mesma situação. A nossa reverência vai ali naquele ponto de energia. É justamente ali que aquele que se existe, é justamente ali que ele nos dá a renovação, nos dá a força para a gente poder manter. Então, quando você chega, você conversa, independente do problema que seja, quando a gente conversa, a gente pede sempre uma resposta. E por incrível que pareça, a resposta sempre vem. E a natureza é uma força que uma coisa depende da outra. Não existe terra sem água, não existe água sem terra, as folhas da mesma forma, e assim todo esse campo de energia se forma. E um dos principais fatores aí é a água. Então, em tudo que nós fazemos, a gente para se alimentar depende da água, né? Para fazer um arroz, um feijão, tomar um banho, lavar o rosto, enfim, lavar uma roupa, tudo que a gente vai fazer depende da água doce, né? Então a gente tem essa forte ligação com o rio ou cachoeira que seja. Então toda vez que a gente vai a uma cachoeira, aquela coisa te tranquiliza, sabe? É uma energia que te dá uma tranquilidade. Ela transforma você por dentro, embora a gente não perceba, mas transforma. Meu nome é Hamilton, eu estou aqui há mais de 50 anos, vim para cá junto com meu pai, porque minha mãe morreu cedo, eu vim para cá com ele. E meu pai veio chegar até aqui onde é que nós estamos aqui, ele trabalhava na rede ferroviária, e a rede ferroviária naquela época, ela transferia o funcionário dela e se mandasse para Volta Redonda, mandava ele embora com a casa toda, com a família inteira. Se mandasse para Barra, é onde que eu conheço muita área beirando as margens do Paraíba, mas através dessa temporada, que foi a temporada da rede ferroviária que transferiu meu pai de local. Comecei a andar de barco, na época não tinha barco, era canoa, entendeu? Eu comecei a andar com uns 7 para 8 anos. Quando eu cheguei aqui, a gente teve que arrumar um jeito de aprender, porque se não aprendesse, você ficava para trás. Da minha família mesmo, meus irmãos tudo gosta de pescar, meus filhos tudo gosta de pescar, e eu vim de Vargem Alegre para cá. Não Vargem Alegre, no caso, é União. É tudo distrito de Barra, né? União agora acabou. Agora não existe mais, que a MRS mandou os funcionários ir embora e aquilo acabou. Roda aí tudo, qualquer lugar que você falar, vamos lá, se você tiver disposição e coragem, eu te levo. Eu comecei descendo de Resende para baixo, eu fui até Três Rios. Eu venho para cá cedo, levanto cedo todo dia, venho para cá, limpo aqui, fico plantando essas plantinhas que eu tenho aqui, fico cuidando e de vez em quando eu sirvo de uma pescada. Eu sou a mestra Fatinha da comunidade Jongueira de Pinheiral e nós trabalhamos a memória dos nossos ancestrais e eles sempre cantaram o Rio Paraíba do Sul.
que é um rio, né, que nasce em São Paulo, atravessa o estado do Rio todo, vai desaguar lá em Campos. Então, ele é muito importante, sempre foi muito importante para todo o estado do Rio, principalmente para a capital de Janeiro, porque abastece a cidade do Rio de Janeiro. E na época do Brasil Colônia, onde Pinheiral teve uma das maiores fazendas de café dessa época, onde viveram mais de 3.000 negros escravizados, eles utilizavam o Rio Paraíba para descer as sacas de café. Então, ele era navegável e as sacas desciam em balsas para fazer um transporte, né, das sacas de café. E, para nós, hoje, ele abastece todas essas cidades. Então, ele nasce lá na Serra da Bocaina, em São Paulo. E as comunidades jongueiras, elas tradicionais, né, porque a gente vem desde essa época, a maioria aqui tem mais de 100 anos de tradição. Então, a gente começa lá na cidade de Guaratinguetá, com a comunidade do Jongo do Tamandaré, que é uma comunidade que, além de ficar no entorno do Rio Paraíba, fica também próxima à Dutra. E é uma comunidade basicamente de negros, e o jongo de lá é tradicional, né? Tem mais de 100 anos, e eles cantam assim: eu já plantei café de meia, eu vi nascer canavial, café de meia não se dá assim, a moça, deixa em goma melhorar, deixa em goma melhorar, deixa em goma melhorar, deixa em goma melhorar, sim, a moça, deixa em goma melhorar. Machado. Aí descendo o rio, essa parte azul aqui é o nosso Rio Paraíba. Nós colocamos ele em azul, que ele poderia ser marrom, né, uma cor mais... Mas a gente colocou em azul exatamente para destacar, para a gente mostrar a importância que esse rio tem para todo o parte de São Paulo, todo o estado do Rio de Janeiro, e principalmente a capital. Aí descendo o rio, a gente chega na comunidade de Pinheiral, que é a nossa comunidade aqui. Aqui os jongueiros mais velhos, eles sempre cantaram o Rio Paraíba do Sul. Sempre cantaram, sempre. Ele tinha muito peixe, então se vivia muito, né? A dona Laíde estava me falando aqui, uma senhora que faz parte da comunidade aqui, que eles usavam o Rio Paraíba para lavar tudo, até os alimentos, porque o rio era limpo e água para beber e tudo pegava-se lá na beira do rio. Então, aí aqui a gente canta, na comunidade de Pinheiral, a gente canta: ô lavadeira, o que fez com a minha camisa? Ô lavadeira, o que fez com a minha camisa? Foi rolando, ai meu Deus, foi parar no Paraíba, foi rolando, foi parar no Paraíba. Ô lavadeira, o que fez com a minha camisa? Ô lavadeira, o que fez com a minha camisa? Foi rolando, ai meu Deus, foi parar no Paraíba. Foi rolando, foi parar no Paraíba. Machado. Quando eu morrer, não precisa me enterrar, me joga na Paraíba, deixa a água me levar. Precisa me enterrar, me joga no Paraíba, deixa a água me levar. Me joga no Paraíba, deixa a água me levar.
come, o outro deixa afundar. Laiê, leia, leia, laia, aê, lá, laê, lá, laê, lá, laia, aê, lá, laê, lá, laê, lá, laia. Machado. Então, o Rio Paraíba ele foi muito, foi e é muito presente nas nossas vidas. A gente fez já uma exposição sobre o Rio Paraíba do Sul, porque na nossa época, por exemplo, na minha infância, né, aqui tinha a pedreira. Todo mundo ia tomar banho nessa pedreira. Tá? Não tem, mas é um filete, né, agora. A gente tinha ali o ribeirão que corta ali perto da Enforpil. Ali, para cima um pouquinho, ficava igual uma praia. Todo mundo no verão ia para lá, tinha um banco de areia, tinha um volume d'água. Todo mundo ia para lá tomar banho. Todo mundo ia. Agora nem sei, não tem mais, porque foram fazendo as casas, né, também, não sei o quê. Aí teve o bairro Palmeiras, que não existia, né, e acabaram com o rio. Mas ele era bonito, tinha um volume d'água muito legal. Ainda tinha esse banco de areia que todo mundo ficava igual uma praia, entendeu? Todo mundo ia para lá tomar banho. A cultura banto em todo lugar, né? A dependência da água é muito importante para a gente, assim, em todos os aspectos, seja para ritualística, o uso cotidiano mesmo, né? E como os povos bantos, os primeiros povos, né, africanos a chegarem no Brasil, foi mais ou menos 300 anos aí dos povos bantos que formaram, né, a cultura, a língua brasileira em vários aspectos. Então a gente tem a reverência às águas, rios, cachoeiras, mares. Então a gente tem essa preocupação de cuidar, justamente que para nós o nosso princípio é a energia vital da natureza. Então isso tanto faz as folhas, a terra, o fogo, a água, tudo que é da natureza para nós tem um valor muito significativo. E a água é fundamental, a água que nos lava, a água que nos alimenta, a água que nos dá força para mantermos tudo aquilo que nós temos hoje, né? E aí a cultura banto basicamente é isso tudo que eu estou falando para você, que eu creio que não seja só a cultura banto, a cultura iorubá, a cultura fon, todos eles também vão de encontro à mesma necessidade da água. O culto Iemanjá na África é num rio, né? Não é no mar, é no rio. E com a vinda para o Brasil, vem se acostumando a tudo que nós temos aqui. Porque, não sei se você sabe, só para dar um adendozinho, a palavra candomblé, ela vem de uma língua quimbundo, que quer dizer candombele, que traduzindo quer dizer rogo a Deus. Entendeu? Então essa palavra foi se modificando e virou candomblé. Hoje nós temos aí a palavra candomblé. E assim como veio a cultura dos africanos, deles trazendo a cultura, trazendo a religiosidade, chegando aqui vai encontrando, né, acertando, aparando as arestas para poder continuar cultuando. A dificuldade, evidentemente, sabemos que foi muito grande referente à escravização, essa coisa toda. E aí foi essa transformação de Iemanjá para a água salgada, para a água do mar, né? Não está errado, ninguém está colocando isso. Só que o culto Iemanjá na África, a Iemanjá na África se dá no rio, né? E aqui no Brasil se passou para a água do mar. Iemanjá é tida como a mãe de todas as cabeças, né? A mãe ancestral. Delas saíram vários orixás. Estou falando de orixá. Não é minha cultura, mas a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa. Então, para nós é Enkice. Então, Enkice tem uma diferença muito grande aí. A gente vai talvez chegar nesse ponto. Mas Iemanjá é tido como a mãe de a maioria dos orixás. Então, dos seus seios saíram todos, a água, jorrou a água, e com isso ia nascendo os orixás. E é tida como a mãe das cabeças, aquela que governa, que nos ajuda a fortalecer a nossa mente, e em vários aspectos da religião que se faz muita coisa para esse orixá, devido justamente a cuidarmos da cabeça das pessoas. Então é um orixá assim, que a gente usa muito, pede muito justamente para abrandar, acalmar, para tranquilizar, dar caminho, concentração na cabeça da pessoa, né, que ela precisa
o dia a dia. Hoje a gente vê muita gente fazendo críticas, né? Faz oferenda para Iemanjá, porque aqui separou-se o mar e o rio. O mar pertencendo a Iemanjá e o rio pertencendo a Oxum. Então aí se entra ali, sabendo que toda a água do rio vai para o mar, não tem jeito. Mas aí isso aí é cada um que é cada qual, né? É a deusa das águas doces, né? Toda a água de cachoeira, a partir do momento que ela brotou na nascente, que ela começa a correr, ela pertence ao Oxum, tá? Oxum é a deusa do amor, a deusa da fertilidade, é aquela que criou o primeiro Iaô, a primeira iniciação se deu a esse orixá, que foi quem iniciou, né, para a religião que nós temos hoje. Então é muito cultuada também por conta disso, e tem sempre aquela situação é água. Por ser água doce, ela que nos alimenta, né, que nos dá vida ao nosso corpo. Então ele também tem um orixá de grande reverência para a gente com relação às águas, e por isso nós temos que manter viva essa chama que é o rio, né? Mas ela tornou-se a dona das águas doces, tudo que se relaciona à água doce, incluindo os peixes, né? Tudo que se relaciona à água doce pertence ao Oxum. A cultura banto, Dandalunda, não é Oxum, é mais ou menos para você entender. Agora você falar assim, São Jorge é Ogum, não São Jorge não é Ogum, São Jorge é São Jorge, Ogum é Ogum. Mas no Brasil tem essa mistura, né? E assim, para explicar melhor, a gente fala que Dandalunda e Oxum é a mesma coisa, e na verdade não é. Dandalunda vem de uma cultura banto, e Oxum vem da cultura iorubá. Então, trazida em tempos diferentes para o Brasil. Dandalunda chegou primeiro, evidentemente, por conta dos negros que vieram de Angola, Congo, Moçambique. E Oxum chegou depois por vir com os povos nagôs, entendeu? Então tem uma diferença muito grande aí. Mas se cultua praticamente da mesma forma, tá? É bem parecido o culto. Coincidentemente ou não, o sincretismo religioso é Oxum, ou Dandalunda, como queira. Entendeu? Foi encontrada no rio, ali numa rede de pescador. Então tem todo esse processo aí daquilo que o rio sempre deu de comer também, né? E sustentou muita gente. Até hoje eu creio que ainda deva sustentar, embora esteja muito abandonadinho, mas eu acredito que ainda sustente muito, né? Ano passado, esse ano, um evento muito importante em Pieral, que é a homenagem ao Oxum, que é a deusa da água doce. E esse evento está sendo maravilhoso. Então se trabalha muito a preservação do rio, através da religião de matriz africana. Então é muito bacana, vem pessoas do estado todo para cá. Nesse dia é o segundo sábado do mês de maio. É uma homenagem ao Oxum, essa divindade que é a deusa da água doce. E está sendo assim muito bacana.
Os peixes daqui que eu já peguei aqui. Cascudo, piau, viola, bagre, mandi, cará, tilápia, lambari, pacu, tambaqui, dourado, pintado, caixara. Peguei um bagre que eles falam, ele parece ser dourado, pintado, mas não é pintado, ele é manchado assim, tem um risco. Entendeu? Falou outro nome. Corimbatã, de barra para baixo, você encontra muita espécie diferente. Houve um vazamento de produto químico, né, em Resende. A quantidade de peixe que desceu morto não estava no gibi, mas era tudo, era jacaré. O que estava na água morreu. Foi um negócio fora do comum, mas foi muitas toneladas, mas muita quantidade. Aqui você não aguentava ficar, se você tivesse, você tinha que sair daqui, porque fedia tudo. Olha, o que eu senti foi uma mágoa muito grande, porque não só eu, mas muita gente bebe desse rio aqui, inclusive o povão, que bebe a água do Paraíba, entendeu? Então, quando acontece esses negócios assim, a gente fica, acaba com a gente, o mundo cai, entendeu? Igual eu comentei contigo aquela hora, que desses tempo atrás, aí, um ano mais ou menos, começou a descer muito peixe morto, que eu entrei em contato com o meio ambiente. Olha, a turma até pode falar que eu sou chato, entendeu? Essas firmas daqui da região aqui, eles sabem o quanto eu xingo eles e o quanto eu brigo com eles, só por causa do Paraíba, só por causa do meu direito. Nós só ficamos sabendo até de algumas espécies de peixes que nós temos aqui no Rio Paraíba do Sul, por conta de um tombamento de pesticida, né, de veneno, onde teve uma mortandade muito grande, né, no nosso rio aqui, e com isso eles vieram fazendo um trabalho de repovoamento do rio. Então tem espécies aqui que a gente não tinha noção de tamanho de peixe que tinha aqui pra gente. Então agora eles estão voltando a repovoar os rios e tal, e as pessoas ainda estão voltando à prática da pesca, né? Tem muita gente ainda que vive da pesca daqui do Rio Paraíba do Sul, e é muito importante, seria muito importante esse capricho, né? Esse zelo, esse cuidado, porque é dali que tira o sustento de muitas pessoas. Na verdade, ali que banha, né? A água que é da nossa cidade, das cidades da margem do Rio Paraíba do Sul, é toda dependente dele. Então a gente tem que cuidar, preservar. Né? Então é um trabalho muito importante. Conscientizar dessa necessidade de preservar o rio. A gente sabe que tem muitas coisas, muitas indústrias, né, fábricas aí que colocam os dejetos no rio. Infelizmente as políticas públicas precisam pensar um pouquinho nisso. Não pelo fato só religioso, mas sim pelo fato populacional. Né? As pessoas precisam da água. A gente tem aí estação de tratamento aí que estão, né? Tem horas que ficam assim a desejar. Então acho que a necessidade de conscientização é muito importante. Acho que isso sempre eu vou bater na mesma tecla, conscientização. Na época, quando a gente era criança, falava muito em caboclo d'água, entendeu?
Falava muito do caboclo d'água. Inclusive ali perto da Votorantim tem um cachoeirão lá, que ele cerca a água de um lado ao outro no meio do Paraíba. E fica forte. E lá era o lugar que a turma falava, ó, o caboclo d'água só fica em cima dessa pedra aqui. Você nunca viu, não? Não, eu nunca vi. Olha, eu vou te falar, eu dormo no mato há muitos anos. Quando eu vou assim para caçada, para pescada, a gente acha aí, encontra aí onça, lontra. Na Serra de Valença mesmo, ali em Demetrio Ribeiro, o lugar para ter onça e cascavel. Então a gente já conhece o local, entendeu? Dei aula numa escola em Barra do Piraí e as crianças lá adoram jongo, né? Então tem um grupo, eu já saí de lá em 2015, mas o grupo continua, vão até estar aqui na festa. Um dia eu cheguei lá, eu tinha um menino levado lá, pequeno, uns 10 anos. O menino estava chorando, falando, tia, eu não vou dançar jongo mais, porque eles estão me chamando de caboclo d'água. Aí vai eu lá para a sala, aí briguei com as crianças, né? Mas vocês nunca ouviram falar em caboclo d'água aqui? Mas que história é essa de caboclo d'água? A professora com o olho desse tamanho, e eu lá falando, lá contando, sabe, gente? Onde que vocês tiraram isso, não sei o quê? E as crianças lá, não, tia, ele parece o caboclo d'água. Lá tem um lago, né? Um lago azul. Aí falaram que lá aparece também o caboclo d'água. Aí eu ri muito, sabe? Eu lembrei agora, falei do menino, né? Que não ia dançar mais, porque estavam chamando ele de caboclo d'água. Eu falei, mas no jogo não tem caboclo d'água. Muito engraçado. E as pessoas antigas que pescavam, né, que viviam do rio, né? Tiravam dali seus alimentos, eles tinham muito respeito com as águas, né, com quem habitava com quem habita dentro das águas. Então, quando se chegava na beira do rio, antes de entrar na canoa, pedia-se licença para entrar, né, fazia reza, não tinha muita conversa, não podia falar muita coisa, fazer muito barulho, porque aquilo poderia trazer uma energia mais pesada, uma energia ruim, então poderia atrapalhar a pesca, atrapalhar no que eles estavam fazendo naquele momento ali. Tudo em torno do caboclo d'água. Se respeitava muito. Se respeitava muito. Aqui na minha infância eu vi muito essas histórias de que eles viviam, as pessoas falam que era uma família. Agora, a minha mãe, ela viveu muitos anos em Barra Mansa e ela conta também essa história que lá também se falava em caboclo d'água. Então eu acho que isso é na extensão toda do Rio, sabe? Aqui em Penheiral eu sempre escutava muito falar, hoje nem tanto mais, né? Porque essas coisas vão se desaparecendo. Como muita coisa aqui vai desaparecendo, vai perdendo a identidade. E eu escutava muito quando criança sobre o caboclo d'água. Porque tinha o pessoal que pescava no rio, o rio até era bem mais limpo, né? E as pessoas pescavam, pegavam suas canoas para pescar e tal. Chegava uma certa hora, o pessoal escurecia, vai sair, e muita gente não ia, ficava ali pescando, então às vezes acontecia da canoa virar, aconteceu algum acidente, então se jogava sempre a culpa no pobre coitado do caboclo d'água. Ele virava a canoa, que ele puxava a fiada de coisa, que ele catava os peixes que estavam dentro do barco, e até tem um fato interessante que aqui para baixo tinha uma figueira, e o pessoal pescava muito embaixo dessa figueira também. E o pessoal ia pescar, mas ia pescar, tomava sua garrafinha ali e tal, sua Paraty. E aí chegava, caíam dentro d'água, sempre falava que o caboclo d'água aparecia ali. Até porque se associava-se ao caso da figueira, né? Que o pessoal sempre teve a figueira com uma árvore assim que aparece coisas. Então tinha essa associação e eu acho que por isso o caboclo d'água ficou famoso por muitos anos, né? Os povos que foram encontrados aqui foram os povos indígenas, né? E aí eles precisavam também da água do rio por vários motivos, e um deles era a pesca. Então essa prática de pesca também se deve aos povos indígenas. Nossa cultura banto, a gente tem uma proximidade muito grande com os índios, né, os caboclos,
por conta de, quando aqui chegaram, encontraram esses povos aqui, os negros vieram para cá para fazer uma troca, né? O índio já não aguentava o trabalho e os negros vieram para manter. E aí foi uma troca de conhecimento, uma troca de práticas da cultura, né, indígena com a cultura banto. E a gente respeita muito, até hoje a gente respeita muito esses espíritos tidos como caboclos, ou como índios, ou como boiadeiros, porque eles foram os primeiros donos da terra. Então nós temos um culto específico para eles. Não é um culto da cultura banto, é um culto que foi produzido aqui no Brasil, começou aqui no Brasil por conta de haver essa cultura aqui. Acho que a gente tem que acrescentar sempre preservação. Não adianta nós pensarmos em manter a religiosidade sem preservar aquilo que o Zambi, Deus, né, nos deu, que é a natureza. Então, se a gente não cuidar do rio, não ter um bom senso como utilizar a água do rio, como utilizar o rio para mantermos ele vivo, não tem como estar cultuando o orixá. É você falar para a pessoa assim, mata aquilo que te dá força. Então, o que nos dá força é a água. Tudo que nós fazemos dentro do nosso culto, desde lavar um copo que você bebe água, você depende da água. Então a gente tem que ter esse cuidado com o rio, e um cuidado assim especial. E eu falo sempre e vou continuar repetindo isso referente às casas de matriz africana. Todas deveriam ter essa conscientização, entendeu? Porque sem água nada se faz, não adianta.